Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos mecanismos mais importantes de proteção para quem paga impostos no Brasil: o princípio da anterioridade. Pensa nele, sabe, como um verdadeiro escudo, uma defesa contra aqueles aumentos de impostos que aparecem de surpresa, sem aviso prévio. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta bem prática. Será que o governo pode simplesmente publicar uma lei nova hoje e já amanhã começar a cobrar o imposto mais caro de todo mundo? A resposta para essa pergunta é basicamente a alma do princípio da anterioridade. Para a gente entender direitinho como esse escudo funciona, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, a regra anti-surpresa. Depois, vamos ver os dois tipos de escudo, o anual e o nonagesimal. Aí, claro, vamos olhar quando essas regras não valem, alguns casos especiais, e no fim a gente resume tudo o que é mais importante. Vamos nessa? Então, começando pela base de tudo, né? A regra contra imposto surpresa. É ela que dá a garantia prevista na Constituição de que a gente vai ter tempo para se organizar. A definição formal é essa aí. O princípio da anterioridade, que está lá no artigo 150 da nossa Constituição, basicamente diz o seguinte: é proibido cobrar um tributo que foi criado ou que teve seu valor aumentado no mesmo ano em que a lei foi publicada. Ou seja, nada de cobrança para já. Isso é fundamental para dar segurança jurídica e permitir que todo mundo, tanto pessoas físicas quanto empresas, consiga se planejar financeiramente. E olha, essa proteção é até mais forte do que parece à primeira vista. Ela tem como se fossem duas camadas, sabe? Dois escudos que trabalham juntos para garantir essa previsibilidade toda. E como é que funciona na prática? Bom, a gente tem a anterioridade anual, que diz: calma, tem que esperar o próximo ano. Se uma lei que aumenta um imposto sai em junho, por exemplo, ele só pode ser cobrado a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Mas aí entra a segunda camada, a nonagesimal, que coloca mais uma trava. Além disso, tem que esperar no mínimo 90 dias, contando da data em que a lei foi publicada. Certo, mas e aí? Qual das duas regras vale? A resposta é as duas. Desde 2003, a regra é bem clara. Vale o que for melhor para o contribuinte, ou seja, a regra que joga a data da cobrança mais para frente. Pensa assim, se uma lei sai no dia 15 de dezembro, pela regra anual já poderia cobrar no dia 1º de janeiro. Mas aí vem a regra dos 90 dias e empurra essa data lá para meados de março. Nesse caso, é essa data mais distante que vai valer. Bom, mas como quase tudo no direito, né, esse escudo não é absoluto. Existem exceções bem importantes que foram pensadas para dar ao governo uma certa flexibilidade em momentos de crise econômica ou alguma emergência. Vamos ver agora quais tributos conseguem furar essa barreira. Pois é, existe um grupo de tributos que pode ser cobrado imediatamente, sem esperar nem a virada do ano e nem os 90 dias. São os chamados tributos regulatórios, como o imposto de importação, o de exportação e o IOF, que são ferramentas para regular a economia de forma rápida. E também tem os tributos de emergência, como os empréstimos compulsórios em caso de calamidade ou guerra. Nesses casos, a urgência fala mais alto. Agora, tem um segundo grupo de exceções. Esses tributos aqui não precisam esperar o ano virar. Mas atenção, eles precisam respeitar a quarentena de 90 dias. É o que acontece com o IPI e com os impostos sobre combustíveis, como o ICMS e a CID. O governo pode aumentar a qualquer momento, mas a cobrança só pode começar 3 meses depois. E para fechar as exceções, temos o caso inverso, o imposto de renda e as mudanças na base de cálculo do IPTU e do IPVA. Eles não precisam esperar os 90 dias. O que isso quer dizer? Que uma lei publicada no finalzinho de dezembro já pode valer no dia 1º de janeiro. Para eles, a única trava que existe é a virada do ano. Bom, além das regras e das exceções que estão na Constituição, a aplicação do princípio no dia a dia é muito moldada por decisões dos tribunais superiores que interpretam a lei. Vamos ver como isso funciona na prática. Olha só esse caso especial. As contribuições para a Seguridade Social, tipo o INSS, têm uma regra só para elas lá na Constituição. Elas não seguem a anterioridade anual, mas sim uma regra própria de 90 dias, que o pessoal do direito chama de anterioridade nonagesimal especial. E aqui tem outro ponto que o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo. E se a lei não mexe no valor, só na data de pagamento? A súmula vinculante 50 diz que isso não é um problema. Ou seja, se o vencimento de um imposto muda do dia 10 para o dia 5, por exemplo, isso não é visto como um aumento de tributo. Então essa mudança pode valer imediatamente. E essa decisão aqui é fundamental, uma verdadeira vitória para o contribuinte. O STF entendeu que acabar com o benefício fiscal,
tipo uma isenção ou um desconto, é na prática a mesma coisa que aumentar o imposto. Portanto, a retirada de um benefício também tem que respeitar as regras da anterioridade. Isso dá tempo para todo mundo se adaptar à nova realidade. Certo, a gente já viu bastante coisa. Agora, vamos juntar as peças e resumir os pontos mais importantes que a gente precisa guardar sobre esse verdadeiro escudo fiscal. Então, para fechar, o princípio é o nosso escudo contra aumento e surpresa. Ele tem 2 camadas de proteção, a virada do ano e a espera de 90 dias, e vale sempre a que for mais benéfica. Claro, existem as exceções para permitir que o governo haja rápido em emergências ou para regular a economia. E o ponto-chave que a Justiça definiu: tirar um benefício fiscal é a mesma coisa que aumentar um imposto e, por isso, também precisa esperar. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. O sistema todo busca um equilíbrio, entre a necessidade do Estado de arrecadar e a segurança de quem paga os impostos. Mas quando a gente olha para o número de exceções, fica a pergunta no ar. Esse escudo que foi criado para proteger a gente de surpresas, será que ainda está cumprindo bem o seu papel? Uma boa questão para se pensar.